Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom ter você conosco no nosso canal para esse culto de oração que hoje se faz online. Peço licença a todos os irmãos e irmãs, como conversamos no nosso grupo de WhatsApp. Estou nesse momento com um problema de saúde da família e aí ficou meio complicado assim, a mobilização, mas nem por isso nós vamos deixar de orar, nem por isso nós vamos deixar de meditar. Deus tem sido bom para conosco, tem nos fortalecido, tem nos direcionado e é muito bom estar juntos. Eu queria então começar esse culto orando contigo. Senhor, nós te damos graças por esse momento, pelo teu cuidado nas nossas vidas, ó Pai, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias, ó Deus, que se fizeram sempre presentes, dia após dia, sobre cada um de nós. Louvado seja o seu nome. Que o Senhor seja exaltado nesse momento. Fale conosco, Pai. Ouve a nossa oração. Esse é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar uma canção e depois nós vamos para a nossa reflexão. Estamos falando sobre a vida de Jesus a partir do Evangelho de Marcos. Então, deixa a sua Bíblia aberta em Marcos 15 e vamos louvar a Deus. Peregrino sobre os montes, dentro do vale, dentro do mar, pois Cristo promete, tudo é deixar, sempre convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche minha alma, glória no céu, oh aleluia, sim cantando, dando louvores, pois Cristo é rei. Sombras na roda, sombras em cima, o Salvador não ande a voltar, pois Cristo é luz, que nunca se apaga, sempre ao seu lado, sem te andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche minha alma, glória no céu, oh aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é rei. A somos bendita, me vai guiando, passos avante, para a nação, mais e mais perto, mas seguindo, dando louvores para salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche minha alma, glória no céu, oh aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é rei, dando louvores, pois Cristo é rei.
Desde então eu descobri, Ele está sempre ao meu redor para me guiar, ao meu redor. Ele sempre está ao meu redor para me guiar, com seu amor. Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Toda esperança que eu sou uma vez ao meu redor e percebo que o lugar melhor é de mim, de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai está cuidando de tudo pra mim. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Porque minha alma é te adorar, os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel. É de lábios o bom rei, porque seu cuidado sempre vai além. Nada minha alma descansa em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Calma minha alma, aquieta aí. O Pai está cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não te
seguinte: logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aqueles que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhes fizessem como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitavam a multidão, no sentido de que lhe soltassem de preferência Barrabás. E Pilatos lhes perguntou: O que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam o rei dos judeus? Eles gritaram: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? Porém eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás e depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-o de joelhos, o adoraram. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora, a fim de crucificar. Palavras do Senhor. Nesse texto que nós lemos para nossa reflexão, nós temos um episódio bem emblemático de Jesus. Nós temos aqui episódio que envolve a expiação dos nossos pecados. O julgamento de Jesus, ele é recheado de nuances que testificam as palavras do profeta Isaías, lá em 53, de 7 a 8, onde ele diz: Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matador, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores ficou calada. Ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. Jesus é levado diante do Sinédrio, que é o tribunal judeu composto por 71 homens, e foi considerado culpado por cometer blasfêmia, ou seja, difamando o caráter de Deus. Um crime em que a sua sentença era a morte, conforme a tradição judaica. Só que, no entanto, todavia, como os judeus estavam sob a tutela do Império Romano, eles não tinham autoridade para sentenciar alguém à morte. Isso deveria ser feito por uma autoridade romana. E é isso que acontece. Jesus, então, é levado para essa autoridade romana aqui na pessoa de Pôncio Pilatos. E diante de Pôncio Pilatos, então, ele é colhido então como rebelde. Mas, no entanto, Pilatos percebe que Jesus, na verdade, é um pouco vítima da história. Ele está sendo... esse Sinédrio está, na verdade, invejando ele, né? E insistindo em difamá-lo. No entanto, a gente vê aqui que, de forma pejorativa, né, esse Sinédrio, esses fariseus, eles apelavam que Jesus estava se declarando rei. Para quê? Para que Roma, então, olha, está se declarando rei só existe um, que é César. Então, Pilatos questiona essa questão, Jesus fica quieto, você assim o diz, né? Mas, no entanto, Pilatos não vê contradição naquilo que Jesus fala, mas o fato é que Jesus, então, é morto pelo povo, e esse o rejeitava, né? O Sinédrio conseguiu fomentar o povo nessa ideia, então, de se livrar de Jesus. E aí eu queria pensar em você em alguns destaques para esse nosso texto. A gente vê que de manhã bem cedo, então o julgamento ele começou no raiar do dia.
Isso tornou necessário porque o Sinédrio se reunia numa sessão noturna, que não era costume, mas no caso de Jesus aconteceu, tá? Então eles estavam ansiosos para obter condenação rápida antes que os seguidores então de Jesus, os discípulos e outras pessoas, né, que eram a flor do ministério de Jesus, assim descobrissem e se manifestassem. Ou seja, instituída então a corte romana diante de Pôncio Pilatos, Jesus é levado pelo Sinédrio então a Pôncio Pilatos, que é a autoridade. Então ele é apresentado diante de Pôncio Pilatos com a acusação de trair César. Quem era Pôncio Pilatos? Né? Pôncio Pilatos ele era o quinto procurador da Judéia. Né? Ele serviu por volta do ano 26 a 36 a.C., tá? Provavelmente ele estava em Jerusalém para fazer cumprir as leis romanas durante a grande reunião da Páscoa. Né? Muita gente ia para Jerusalém. Então a população quase quintuplicava, né? Triplicava 4, 5 vezes mais do que o costume da cidade. Ou seja, era muita gente, então ele estava ali com certeza buscando manter alguma ordem. Então durante as festas a presença romana ela se tornava muito mais visível a fim de desencorajar qualquer tentativa de insurreição. Lembrando que a festa da Páscoa era a festa da ressurreição do povo que tinha sido escravo dos egípcios. Então agora era realmente uma festa em que poderia, digamos, acontecer alguma coisa nesse sentido. Marcos, ele descreve para a gente brevemente o interrogatório de Jesus, né? Ele é bem sucinto na descrição. O julgamento romano, ele consistia na acusação seguida de um exame do réu por um magistrado. E uma vez tomada uma decisão, ela era imediatamente executada, né? No caso, assim, a pessoa não tinha cidadania romana, não tinha essa questão de recorrer ou não, como a gente vê, por exemplo, mais para frente com Paulo. Então, não é o caso de Jesus. E quando Jesus diz, tu dizes, da mesma forma que ele aceitou, então, o título de Cristo, Filho de Deus, lá em Marcos 14, que a gente já viu nas nossas reflexões, Jesus, com essa afirmação, ele aceita o título sobre ele. Mas, ao mesmo tempo, joga a responsabilidade da afirmação sobre Pilatos. Essa declaração, então, ela é um pouco enigmática e ela tem um total sentido de cumprimento profético nas Escrituras e, de fato, condiz com a identidade messiânica de Cristo. Mas, tanto Pilatos quanto os fariseus não faziam ideia daquilo que eles estavam dizendo quando eles afirmavam isso. Isso é fato, né? E aí, ó, veja o versículo 3, do que estão acusando Jesus, né? Jesus não respondeu nada. E Pilatos fica impressionado. Jesus ele foi acusado de muitas coisas pelo Sinédrio. Vamos pensar aí. Insurreição contra Roma por admitir ser rei, não pagamento de impostos e com isso de se opor, né, fortemente ao império. Mas quando ele está diante do governador romano, Jesus em momento algum ele se defende. Muito pelo contrário, né, ele fica mudo. E ele prediz então o que Isaías diz, né, ele foi como uma ovelha muda para o matador. A confiança de Cristo na soberana vontade do Pai, que já então havia escrito aquilo como necessário, né, no plano de salvação, no plano de rasgar o véu do templo e nos dar acesso a ele totalmente, de perdoar as nossas ofensas e de cancelar a nossa escritura de dívida que nos era contrária, é inabalável. Deus traçou esse plano. Então Jesus em momento algum titubeia, né? Ou esboça a reação, vou pensar assim, ele sabia que ele teria que viver aquilo, ele sabia que ele teria que confiar plenamente nos planos e na vontade do Pai para a vida dele naquele momento. E aí você tem aí dos versículos 6 a 15 o verdadeiro motivo, né? Nessa altura da história, após conversar com Jesus, mesmo permanecer em silêncio de todas as acusações, Pilatos, o que acontece? Ele percebe o real motivo pelo qual os fariseus traziam ele diante do seu jugo. Não era por Jesus ser rival de César, não é porque os fariseus estavam preocupados, né, com essa ameaça a Roma. Não, pela lei
fica evidente aqui que a inveja dos fariseus motivou toda essa história. Então, percebendo isso, Pilatos ele tenta de alguma forma dissuadir o povo para libertar Jesus como uma proposta. Vamos trocar Jesus por Barrabás, porque ele não enxerga de fato nenhum motivo aí para crucificar Jesus. E Barrabás, que então aparece na história aí no versículo 7, a gente não tem nada acerca dele, a não ser o que o texto nos informa, vamos pensar assim, mas provavelmente ele participou de alguma revolução fracassada contra Roma, né? O que mais chama a atenção é o significado do seu nome. Barrabás significa filho do pai. É importante lembrar que o nome diz muito sobre a pessoa, né, no contexto bíblico. Então, fica evidente uma alusão primária à identidade de Jesus, ou seja, o povo está condenando o verdadeiro filho de Deus, filho do pai, né, mas ao mesmo tempo libertando o filho do pai, que era Barrabás. Coisas que só a palavra de Deus nos apresenta. A gente tem aí a figura da multidão, né? A multidão se ajuntou muito provavelmente por conta de Barrabás, querendo saber o julgamento de Barrabás, né? Já que o julgamento de Jesus tinha sido realizado secretamente de madrugada, os seus seguidores mais íntimos, né, já haviam fugido. Então, o que a gente tem, na verdade, uma multidão querendo saber o que vai acontecer com Barrabás. Incitados pelas autoridades judaicas, a multidão começa, então, a pedir que solte Barrabás e que crucifique Jesus. E a multidão é enfática, crucifica-o. Né? A crucificação era a forma de morte mais temida no primeiro século. Né? Esse grito, ele irrompe a multidão, premeditando e confirmando novamente o que o profeta Isaías falou sobre os sofrimentos do servo do Senhor, que ele viveria, né, todas as dores, para que no nosso lugar fosse feita expiação pelo nosso pecado. E aí, que crime Jesus cometeu? Marcos sublinha assim a ideia de que Jesus era inocente de todas as acusações feitas contra ele. O inocente, condenado para pagar a culpa de outras pessoas. Foi exatamente o que Jesus foi fazer na cruz do Calvário. A gente tem, após isso, o açoite de Jesus. Né? Esse era um castigo terrível, em que era usado um chicote de couro com um pedacinho de osso ou um chumbo amarradinho nas pontas. Então, o prisioneiro ficava amarrado nu e Jesus, então, é açoitado por uma quantidade muito grande de soldados que zombam do mesmo, dizendo, salve, rei dos judeus. E, obviamente, essa é uma alusão ao salve César, né, que era feito ao imperador. Então, eles vestem Jesus de púrpura, que é a cor da realeza. É uma questão de zombaria mesmo. Então, você é o rei dos judeus, né, e açoitam, espancam, levando mesmo ao escárnio. E aqui eu queria concluir com você o seguinte, como diz Tim Keller, o Evangelho não é um bom conselho, é uma boa notícia de que Cristo morreu por nós. Não é uma questão de você aceitar ou não. O conselho você aceita, agora a notícia não, a notícia você recebe. Essa é a notícia do Evangelho para nós, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esses pontos que a gente destaca aqui é para fazer a gente refletir a respeito da postura de Jesus em relação às acusações e a soberana vontade de Deus já premeditada antes mesmo do nascimento de toda a humanidade. Por isso, eu gostaria de pensar com você o seguinte, algumas coisas para a gente concluir a nossa reflexão hoje. Jesus foi acusado de um crime que ele não cometeu, de algo que ele não fez e muito menos teve a intenção de fazer. Mas a sua postura diante de tudo isso foi de silêncio, foi de confiança nos planos do Pai. E segundo, Jesus poderia ter se defendido diante de Pilatos? Poderia. Que tinha a intenção clara de soltá-lo. Mas a vontade soberana de Deus, já escrita para ele, não era essa. Então ele silencia. Ele confia na vontade, nos planos de Deus para a sua vida. Ele não toma nenhuma decisão precipitada por si mesmo. Ele se entrega totalmente à vontade de Deus. Então eu gostaria de deixar para você nessa reflexão desse momento de culto, que a gente possa realmente confiar nos planos de Deus para as nossas vidas também. A priori pode parecer muito amedrontador,
ansiedade, a gente tomar decisões precipitadas que vão atrapalhar o nosso futuro. Então peça a Deus sabedoria, entendimento, discernimento em tudo aquilo que você fizer. Confie no Deus que planejou, que nos ama, que desde sempre preparou todo esse momento para a nossa salvação. Essa é a boa notícia. Deus nos ama, apesar do nosso pecado. Então, vamos louvar mais uma vez, depois a gente vai orar, então, colocar os pedidos que chegaram até nós. Também peço para você colocar aqui nos comentários também o seu pedido de oração, enquanto a gente canta o próximo hino, para que a gente possa louvar e agradecer ao Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão. Receber a grandeza do poder de Jesus, levou as não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, levou as Vamos orar? Pai, nessa hora nós colocamos diante de Ti, Senhor, os pedidos que chegaram a nós, no nosso grupo. Primeiro nós agradecemos, Senhor, pelo João Vicente, que fez o procedimento cirúrgico ontem, que passou tudo bem. Pedimos que o Senhor continue, Pai, recuperando a saúde dele. Também agradecemos pela vida da Eliana, Senhor, que passou também por cirurgia ontem e que está tudo bem. Clamamos, Senhor, pela vida, Senhor, das sobrinhas netas da nossa irmã Kátia. Pedimos pela Jussara, pela Criara, Deus, fortaleça cada uma dessas crianças, meu Pai. Também clamamos a Ti, Senhor Deus, pela vida do Cleiton. Pedimos ao Pai, Senhor, pela nossa igreja, São Carlos, que o Senhor continue fortalecendo e sustentando a Tua obra nessa cidade. Clamamos a Deus nessa hora, pelas vítimas do desastre no Rio Grande do Sul, Senhor. Pai, que o Senhor continue enviando pessoas aptas para o trabalho, Deus, que o Senhor amenize o sofrimento daqueles que nesse momento perderam tudo. Pedimos que o Senhor esteja sobre o coração daqueles que perderam entes queridos, que o Senhor console cada coração. Pai, em nome de Jesus, que as notícias que temos, ó Deus, de que as coisas ainda não estão em ordem, que podem piorar, Senhor, que isso seja amenizado, Pai. Que o Teu cuidado seja expresso através da vida de cada pessoa que está auxiliando de alguma forma, Deus. Aqueles que têm espalhado notícias verdadeiras, pedimos por aqueles, Deus, que têm me ajudado de forma material, continue, Pai, de forma abundante, nos permitindo ser generosos conforme nas nossas posses. Que o Senhor abençoe, a Deus, aqueles que não podem, mas que estão divulgando, que estão compartilhando boas notícias, ó Deus, e notícias corretas. Abençoa, Senhor, cada um de nós no meio, Senhor, de tanta tragédia, tanta dificuldade, tanta dor, tanto sofrimento, Deus.
Cremos que o Senhor é o Deus que fica do lado dos que sofrem. O Senhor nos enviou a boa notícia do Evangelho, de salvação, de graça e de misericórdia. Nós cremos nisso. E por isso pedimos, ó Pai, abençoa cada pessoa, seja com cada um, se cada um nos acompanhe nesse momento, aonde estiver, aqueles, ó Pai, que colocaram seus pedidos de oração no comentário, que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, que o Senhor não deixe nada faltar. Seja, Deus, com a tua, com o teu povo, que se faz presente, que ora a Ti, que eleva o pensamento a Ti nessa hora. Fortalece-nos, ó Pai, fortalece cada comunidade, fortalece os nossos parceiros aqui em São Carlos, seja com a cadeira Angélica, com a IPE de Araraquara, com a Secretaria de Evangelização, Deus, com cada pastor, com cada obreiro, a Deus, com cada pessoa que ama e que se importa com a sua alma. Nós louvamos a Ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Ele te dê sempre a direção. E eu convido você a estar conosco no próximo domingo. Nós temos a Escola Bíblica Dominical às 9 horas e na sequência às 10h30 o nosso culto de celebração. Vem com a gente. Eu vou começar, tá? Aleluia.